A fase de rápido avanço da tecnologia de veículos elétricos na China chegou ao fim e agora é hora de consolidação, é hora do próximo capítulo e nesse capítulo as coisas não serão tão boas para a maioria dessas numerosas empresas de veículos elétricos porque em breve não restarão mais do que algumas delas, como alguns já avisaram. O mar de sangue está chegando e já encontramos 7 motivos pelos quais dezenas de fabricantes de veículos elétricos estão prestes a entrar em falência e deixar milhares de trabalhadores na rua. O número 7, o mar de sangue está chegando. Há algumas semanas, o CEO de um dos maiores fabricantes de veículos elétricos na China, Li Auto, afirmou que o governo precisa agir para evitar falências na indústria. Ele também afirmou que as empresas precisam se unir, caso contrário não sobreviverão, já que a competição é extremamente acirrada. Até ouvimos advertências sobre um mar de sangue se as coisas continuarem do mesmo jeito, o que mais uma vez nos leva ao fato de que há muitos fabricantes de veículos elétricos na China. De acordo com os dados mais recentes, existem 91 deles, então é bastante óbvio que nem todos sobreviverão. No entanto, alguns agem como se tudo estivesse bem e anunciam 30 novos modelos nos próximos 3 anos, mesmo que nunca tenham obtido lucro na última década mais ou menos. A indústria de veículos elétricos chineses está superlotada, embora não possamos dizer que a China seja exatamente um mercado livre. Pela lei da natureza, não podemos esperar que todos sobrevivam. O número 6, BYD recompra ações. A indústria de veículos elétricos na China estava em um grande avanço nos últimos anos, mas agora está enfrentando desafios tão grandes que até as empresas líderes às vezes são obrigadas a tomar medidas atípicas. É exatamente o que está acontecendo com a BYD, já que seu presidente e CEO, Vuan Xuanfi, acabou de sugerir que a empresa deveria recomprar suas ações para impulsionar o preço das ações. A ideia é dobrar a quantidade de ações, o que custaria à empresa cerca de 55,6 milhões de dólares. A recompra de suas próprias ações não é um bom indicador para nenhuma empresa, e neste caso é óbvio que a ideia é tentar impulsionar os preços das ações, que caíram significativamente no último ano ou mais. Simplificando, a guerra de preços em andamento está prejudicando a todos, até mesmo uma empresa como a BYD, que, juntamente com a Tesla, é a maior fabricante de veículos elétricos do mundo e uma das raras empresas de veículos elétricos chinesas que realmente obtém lucro. O número 5, onda de falências. Em uma situação em que até mesmo empresas como a BYD são forçadas a tomar medidas especiais, só podemos imaginar a luta de empresas muito menores. Por isso, não é surpresa que, apenas nos últimos meses, 5 fabricantes chinesas de veículos elétricos tenham declarado falência. O que é particularmente interessante é que algumas delas eram consideradas muito promissoras. A WM é um dos melhores exemplos, como uma startup que não apenas tinha uma tecnologia bastante avançada, mas também um capital bastante impressionante de 5,3 bilhões de dólares. Nada disso foi suficiente para competir no exigente mercado chinês e cobrir grandes prejuízos. A empresa agora está procurando novos investidores, mas tudo indica que não será fácil encontrá-los. A falência da Evergrande New Energy Autos é provavelmente um dos casos mais interessantes. Como parte de um dos maiores conglomerados da China, a startup tinha praticamente recursos ilimitados. No entanto, enormes investimentos e números mínimos de vendas levaram a uma situação interessante de estabelecer um recorde negativo de perder 17 milhões de dólares em cada veículo elétrico vendido. Empresas como Newtron e Letin também entraram em falência, embora esta última fosse considerada à frente da Tesla há cerca de uma década. O pior de tudo é que o mesmo destino aguarda muitas outras empresas de veículos elétricos este ano, entre 20 e 30 delas, de acordo com alguns especialistas. O número 4, cemitérios de veículos elétricos. Em todas as cidades maiores da China, é possível encontrar o que é chamado de cemitérios de veículos elétricos, com milhares de carros elétricos abandonados. Eles são um paradigma perfeito do surgimento e queda da indústria de veículos elétricos chinesa. 2 décadas atrás, o governo tomou a decisão de promover os veículos elétricos, pois essa era a única maneira de competir com os fabricantes de carros tradicionais do Ocidente. Por esse motivo, o governo começou a investir quantias enormes em veículos eletrificados. Startups de veículos elétricos estavam surgindo como cogumelos, aproveitando esse apoio. Era muito fácil obter incentivos generosos e trabalhar em novas tecnologias, enquanto o lucro era secundário para a maioria delas, pois a indústria estava avançando. As autoridades chinesas estavam percebendo que precisavam apertar as coisas e estabelecer requisitos mais altos para os incentivos, pois o número de empresas de veículos elétricos subiu para 500. Alguns desses requisitos referiam-se aos números de vendas, e em breve, as empresas de veículos elétricos começaram a fazer acordos com empresas de compartilhamento de carros para aumentar as vendas e ganhar incentivos. Era nada mais que uma maneira de drenar o dinheiro do governo. Eles obtinham seus incentivos, mas as empresas de compartilhamento de carros nunca tinham a intenção de realmente usar todos esses carros elétricos. Então, eles acabavam nos chamados
cemitérios de veículos elétricos, mesmo que fossem regularmente comprados e licenciados. O número 3, luta de todos com a guerra de preços em andamento e outros desafios. As previsões mencionadas de pelo menos 20 falências adicionais este ano não surpreenderão ninguém. No entanto, o que pode ser uma surpresa para alguns é que não apenas as pequenas empresas terão grandes problemas, mas também as principais montadoras estão lutando também. Como já mencionamos há alguns momentos, a BYD está lutando, embora realmente obtenha lucro com os veículos elétricos. Se eles estão lutando, imagine os outros que não estão obtendo lucro. Isso nos leva à empresa chamada NIO, outra fabricante de veículos elétricos chinesa altamente promissora. Esta empresa investiu bilhões em novas instalações e atualmente emprega cerca de 11 mil trabalhadores. Do ponto de vista logístico, tudo parece correto. O único problema são os números de vendas, que estão abaixo de qualquer expectativa, o que levou a uma perda de $355 mil por veículo apenas no ano passado. Não é surpresa que a gestão da empresa esteja atualmente em uma turnê mundial em busca de novos investimentos financeiros. Outros grandes jogadores também estão enfrentando dificuldades, o que nos leva ao segundo motivo, que seriam as limitações do mercado chinês. O número 2, o mercado de veículos elétricos chinês é limitado. A China pode ser o segundo maior mercado do mundo em população, mas mesmo um mercado tão grande tem suas limitações e não pode suportar tantos fabricantes de veículos elétricos. A maioria dessas empresas de veículos elétricos não exporta seus produtos, então a única maneira de manter o negócio é ter um bom desempenho no mercado doméstico, o que é impossível para a maioria delas. A maioria das empresas de veículos elétricos vende um número mínimo de carros e logo enfrentará falência. Com a guerra de preços em andamento, mesmo aqueles que conseguem estabelecer uma produção lucrativa operam com margens mínimas. A razão pela qual algumas das principais empresas ainda sobrevivem é porque conseguiram se estabelecer em mercados internacionais. Por exemplo, existem empresas como GL e MG que não são exatamente líderes na China, mas operam muito bem em várias partes do mundo. Elas conseguiram se estabelecer como uma alternativa acessível às marcas tradicionais do Ocidente, e a combinação de baixos custos de produção e preços competitivos é o que as mantém na disputa com fabricantes de veículos elétricos mais proeminentes, como a já mencionada BYD. Praticamente apenas as empresas que vendem seus carros internacionalmente têm chance de sobreviver. Aquelas que se concentram exclusivamente no mercado doméstico logo enfrentarão o inevitável. O número 1, 90% dos fabricantes de veículos elétricos já estão mortos. Em resumo, estamos testemunhando uma mudança na paisagem dos veículos elétricos na China. Como mencionado, tudo começou com startups de veículos elétricos surgindo em todos os lugares. Eventualmente, o número de fabricantes de veículos elétricos chegou a 500 em 2019, mas logo as coisas começaram a mudar. Hoje, existem cerca de 90 fabricantes de veículos elétricos registrados na China, mas mesmo entre eles, há um número sólido de empresas que são literalmente mortas-vivas. De acordo com algumas fontes, uma em cada 3 dessas empresas produz menos de 500 veículos trimestralmente. Portanto, se as incluirmos também, poderíamos dizer legalmente que, dos 500 fabricantes de 2019, quase 90% deles estão praticamente mortos, e essa é a tendência que continuará até restarem apenas alguns jogadores. Algumas empresas vão se fundir, outras vão falir. Já hoje, 80% do mercado de veículos elétricos chinês é dominado por apenas 10 empresas, e essa porcentagem só aumentará nos próximos anos. Em breve, toda a indústria de veículos elétricos chineses será composta por apenas algumas grandes montadoras, enquanto o resto do grupo terminará em um livro de história, testemunhando o absurdo dessa eletrificação massiva da China. E você? O que acha que vai acontecer com essas empresas no futuro e seus carros elétricos? Deixa sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei. Até o próximo vídeo.